Respostas rápidas a perguntas escatológicas. Parte 11. O dia do Senhor e a grande tribulação são a mesma coisa? Vamos à resposta. Será que o dia do Senhor e a grande tribulação são a mesma coisa? A grande tribulação é o dia do Senhor? É o mesmo período profético? Eu te digo claramente que não, por 4 grandes motivos. E o primeiro deles é: estes 2 períodos futurísticos, escatológicos, estão separados no tempo por sinais celestiais. O sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha o dia do Senhor, aquele grande e terrível dia da ira do Senhor. Então há algo que separa a grande tribulação do dia do Senhor. São os sinais celestiais. Joel capítulo 2. Amém? Joel capítulo 2, versículo, amém, glória a Deus, 10 e 11. Diante dele tremerá a terra e abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, muito temível. E quem o poderá suportar? É a pergunta. Agora diz aqui no versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Portanto, antes que venha o dia do Senhor, o que é que acontece? O sol se converte em trevas e a lua escurecerá, conforme vimos no versículo 10 e 11, e se converterá em sangue. E quando é que isso acontece? Olha o que é que disse Jesus. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, portanto a lua escurece, e as estrelas cairão do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então, quando é que o sol e a lua escurecem? Depois da tribulação daqueles dias. Então, primeiro vem a grande tribulação, depois vem os sinais celestiais e só depois vem o dia do Senhor. Conforme aqui aparece no quadro escatológico da 70ª semana de Daniel na visão pré-ira. Primeiro vem o quê? Primeiro vem a grande tribulação, está aqui, a grande tribulação vermelha, Mateus 24, versículo 21. E quando a tribulação acaba, e logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua se converterá em trevas. As estrelas cairão nos céus e as potências que estão nos céus serão abaladas. Só depois é que vem o dia, o escatológico e profético dia do Senhor, também conhecido como dia da sua ira. Lucas 21 também mencionou estes sinais que antecedem a vinda de Jesus, portanto, que também é o início do dia do Senhor. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus, ou seja, as potências dos céus, serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aqui começa, depois destes sinais, o dia do Senhor. Então é bem claro. Finalmente aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo do 12 ao 17, sabemos que a abertura do 6º selo é depois da abertura do 4º e do 5º. O 4º selo é o selo da matança, é o selo da grande tribulação, em que é solto o cavaleiro da morte. Glória a Deus, tinha por nome morte, e o inferno seguia, vai matar a 4ª parte da terra. Então é o selo da grande tribulação. O 5º selo é o selo dos mártires da grande tribulação, aqueles que morreram, mas que não negaram a sua fé em Cristo Jesus. E logo depois dessa tribulação é aberto o 6º selo. Olha o que é que diz aqui. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os juízes, tribunos é juízes, e os poderosos, e os escravos, e os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir. Amém? Então só aqui é anunciado que é chegado o grande e terrível dia da ira do Senhor. Só depois da abertura do 6º selo do Apocalipse e bem depois da grande tribulação. Então a grande tribulação e o dia do Senhor não pode ser a mesma coisa. Estou aqui provando. Segundo motivo, vou tentar acelerar porque são respostas
rápidas a perguntas escatológicas. Deus enviará o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor. Amém? E depois nós vemos o cumprimento desse profeta Elias, não é? Provavelmente as duas testemunhas será Elias e Moisés, Remanagassaia, em Apocalipse capítulo 11, em que Deus vai dar poder às duas testemunhas para profetizarem durante 1260 dias na cidade de Jerusalém. Então em Malaquias capítulo 4, diz a palavra, versículo 5, eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu pergunto, aleluia, Arabandagai, Lama Subenegeria, Prai, Clai, Prai, Subrio, Condorogondou, Lai, Samai, o profeta Elias já veio? Não. Então, o dia do Senhor ainda não veio e a grande tribulação tem que vir antes. Então, está aqui mais um motivo. Vai vir o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia da ira do Senhor. Amém? Terceiro motivo. O anticristo se exaltará acima de todos na grande tribulação, enquanto que no dia do Senhor Deus abaterá todo o soberbo e só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Vamos ler aqui algumas porções rapidamente. Amém? Livro de Daniel, capítulo 11. Amém? Daniel, capítulo 11, versículo 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque ainda será para o tempo determinado. E este rei fará conforme... Amém? Glória a Deus. A sua vontade. E vamos ver agora um pouco o contexto aqui. Amém? Porque diz aqui aos violadores da aliança, porque ele vai profanar a aliança que ele fez 3 anos e meio antes com a nação de Israel, por 7 anos. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. E os entendidos entre o povo ensinarão muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo durante muitos dias. E alguns dos entendidos, ou seja, dos cristãos, cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque ainda será para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus dos teus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus que a quem os seus pais não conheceram, honrará com ouro e prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Amém? Porque o dragão vai dar à besta o seu poder. Então, o que é que eu disse aqui? No terceiro, o anticristo se exaltará acima de todos, na grande tribulação, enquanto que no dia do Senhor, só o Senhor será exaltado naquele dia. No dia do Senhor, só o Senhor será exaltado, porque Deus vai abater todo o soberbo. Vamos aqui a mais uma confirmação, glória a Deus, que se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, quem puder abra e acompanhe aí em sua casa. Diz assim, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, pela vinda de Jesus para o arrebatamento, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. É o dia do arrebatamento, é o dia da vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele, para o arrebatamento. Ninguém de maneira alguma vos engane, então ninguém te diga que o arrebatamento está iminente, ao presente. Porque não será assim, o arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Sorte se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Então, durante a grande tribulação, só o anticristo vai ser exaltado. Só o anticristo e o diabo. Amém? Vai ser, a exaltação vai ser de ambos. Vai haver culto satânico e culto ao homem. Culto do satânico ao diabo, vão adorar o diabo e vão adorar a besta, que deu ao dragão... vão adorar a besta, que é o dragão, que deu... vão adorar o dragão, amém? Que é o diabo, e vão adorar a besta, porque o dragão vai dar à besta o seu poder. Vamos então a isto. Aqui. Apocalipse. Vamos aqui ao livro de Apocalipse. Capítulo 13. Amém?
E diz aqui: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus 10 chifres 10 coroas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Amém? Versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, após o anticristo. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: Quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Portanto, provém aqui no terceiro ponto, amém, que o anticristo se exaltará acima de todos na grande tribulação, enquanto que no dia do Senhor só o Senhor será exaltado naquele dia, porque Deus abaterá todo o soberbo. Agora vou aqui provar que Deus vai abater todo o soberbo no grande e terrível dia da sua ira. Isaías capítulo 2, versículo 11 e 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 11 e 12. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatido. Então Deus vai abater todos, vai abater até o anticristo, vai ser tudo abatido naquele dia. Então não podem ser o mesmo período. A grande tribulação e o dia do Senhor são períodos claramente diferentes. Tanto pelos sinais que antecedem um do outro, como, e que precedem um ao outro, como pelas próprias características de ambos os períodos. Apocalipse capítulo 3, versículo 6 a seguir. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como uma assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Então, até o anticristo e o falso profeta, não é? As duas bestas apocalípticas e os que os adoram vão desmaiar, vão desanimar, vão ficar fracos. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. A Bíblia diz que eles vão, lá em Apocalipse, que eles vão morder as suas línguas de dor. Deus vai derramar as taças da ira sobre a besta e sobre o seu trono. E se angustiarão como a mulher que está de dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Aleluia! Então o anticristo vai ser abatido. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Então está aqui provado, amém, que serão períodos diferentes, amém. Agora, em quarto lugar, a ira de Deus só começará a ser derramada sobre a terra após a abertura do sexto selo, em pleno período do dia do Senhor. Apocalipse, vamos aqui para o livro de Apocalipse, capítulo 6, e o versículo 17 diz assim, aleluia, quando é aberto o sexto selo de Apocalipse, glória a Deus, o sol se tornou negro, eis que havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol se tornou negro como um saco de silício e a lua se tornou como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança-se os seus figos verdes abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro sem rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os ricos, e os tribunos, e todo o servo e todo o livro se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Isto é após a abertura do sexto selo. E diziam aos montes e aos redes, caem sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir. Então o grande e terrível dia da ira do Senhor, aleluia, ele é anunciado após
após a abertura do sexto selo do Apocalipse, depois da grande tribulação. Então são períodos diferentes. E a ira de Deus só vai ser derramada após a abertura do sétimo selo, porque no sexto selo, não é, durante a vigência do sexto selo, é ordenado para não fazer dano nem à terra, não danificar a terra, aleluia, quem crê diga glória, nem o mar, amém, nem as árvores. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas testas dos servos do nosso Deus. E ouviu o número dos selados, eram 144 mil selados, das 12 tribos de Israel. Todas as tribos de Israel. Então, a ira de Deus é retida após a abertura do sexto selo, glória a Deus, e só vai ser derramada quando o sétimo selo for aberto. Porque, entretanto, aqui para o finalzinho, tu vês o quê? Depois destas coisas, viu uma grande multidão de todas as nações. Portanto, amém? Então, é a igreja arrebatada, Apocalipse 7, do 9 ao 17. Amém? Ninguém podia contar todas as nações. E no capítulo 8 é aberto o sétimo selo. E aqui a ira começa a ser derramada. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu durante quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com todas as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo, olha aqui a ira, e o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E depois houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então a ira de Deus vai começar a ser derramada somente a partir de Apocalipse capítulo 8. Amém? Somente a partir da abertura do sétimo selo do Apocalipse. Então, glória a Deus, esta resposta foi um pouco mais longa, amém? Mas mesmo assim é uma resposta rápida, porque se eu fosse a expandir o tema estaríamos aqui 1h30 à vontade ou mais. Amém? Respostas rápidas a perguntas escatológicas. Portanto, a pergunta que foi feita é: o dia do Senhor e a grande tribulação são a mesma coisa? Eu provei aqui que não são. São coisas distintas. Amém? Tu que não és inscrito neste canal, te inscreve agora. Clica nas notificações do sininho e deixa o teu like para que o YouTube entenda que tu tens interesse em receber novas notificações. E se sentires da parte de Deus de contribuir para esta obra com o teu dízimo e oferta voluntária, na descrição do meu canal estão os meios pelos quais o podereis fazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.